Amém? Amém? Todo mundo recebeu? No nome de Jesus? Glória a Deus. Feliz Dia dos Pais. Deus abençoe profundamente a sua vida. No nome de Jesus. Glória a Deus. Nossa, estava ali pensando agora soltar a minha outra mão, eu vou voar aqui em cima, né? Porque com uma só eu já ficava, com uma solta eu já ficava balançando. Imagina balançar as duas, vamos devagar hoje aqui, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Que bom que nós estamos aqui nessa manhã. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, que bom que você está aqui nessa manhã. Fala para ele assim, ó, Deus quer falar com você. Não é com o irmãozinho que não veio, não, é com você mesmo, né? Pessoas às vezes escutam uma palavra e falam, nossa, aquela pessoa podia tanto estar aqui para ouvir, né? Não, é para você mesmo, no nome de Jesus. Vamos mais uma vez, queridos, orar ao Pai. Pai, nós queremos te agradecer nesse momento, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de estar aqui reunidos para ouvir a Tua palavra, para poder te adorar, Deus. Pai, que no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa agir no nosso meio. Nós damos liberdade ao Senhor a fazer o que o Senhor quiser nesse lugar, Pai. Usa as nossas vidas aqui como um canal de bênção, ó Deus, na vida um dos outros, ó Pai, que a Tua palavra possa trazer cura, fé, alegria, Deus, perseverança, que no nome de Jesus, ó Pai, Teu Espírito Santo possa nos conduzir nessa manhã. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, pelo nosso ministério, Deus, né, na vida dos nossos líderes, ó Pai, dos nossos pastores, nós te louvamos por isso, Deus. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Pai. Aleluia. Queridos, vamos lá, no nome de Jesus. Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra com vocês, aí o título da palavra não é injustiça, é privilégio, amém, queridos? Eu estava lendo lá o texto de Daniel, capítulo 3, verso 8 ao 30. Eu não vou ler todo o texto agora, queridos, porque é um texto bem comprido, né, para a gente poder ganhar tempo. Nesse texto aqui, o que vai contar, né? Vai contar a história, então, de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Homens íntegros, tementes a Deus. Num determinado momento, o rei resolveu ali, então, onde eles estavam, né, resolveu fazer uma estátua de 25 metros de altura, 2 e alguma coisa ali de largura. Pra você ter uma ideia, né, se eu não me engano, aquela caixa d'água do núcleo lá tem 30 metros. Né, então era uma estátua grande, né, de ouro. E o que ele queria? Né? Ele queria que as pessoas pudessem se dobrar diante dessa estátua e toda vez que cantassem lá e que tocassem uns instrumentos, as pessoas deveriam então se dobrar diante dessa estátua e adorar. Porém, Sadraque, Mesaque e Abidnego não fizeram isso. E aí os servos do rei ali, na maior boa intenção, é claro, né? Eles foram lá então e falaram para o rei, lembra que o senhor então colocou um decreto, pediu que as pessoas, né, quando tocassem, repetiu todos os instrumentos lá de novo, que elas deveriam se dobrar diante da estátua e adorar. Porém, 3 homens que o Senhor colocou como administrador, ele fez questão de falar, né? 3 homens que o Senhor colocou como administrador dos negócios aqui, eles não se dobraram, né, os judeus. Então aí deu o nome lá do Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí ele ainda falou assim para o rei, né? Fizeram pouco caso do Senhor, que é para fazer uma fofoca genuína mesmo, né, queridos? E aí fizeram pouco caso do Senhor. Então o rei ali mandou chamar aqueles homens e na conversa com eles ali falou, vocês não se dobraram, quem não se dobrasse, eu jogaria então na fornalha,
E os homens falaram assim: Senhor, nós não vamos se dobrar não. A gente não vai se dobrar não. E aí o rei falou: mas não há Deus quem livre vocês disso. Ele falou assim: ó, se Deus livrar, amém, se não livrar, amém também, mas se dobrar, nós não vamos não. A gente não vai se ajoelhar não. Então o rei pediu para aquecer a fornalha 7 vezes mais do que já estava quente, e amarrar, pegou os homens mais fortes do exército dele ali, amarrou aqueles homens, e então jogou os homens na fornalha. Aí a palavra fala assim que olharam lá para dentro, os homens que jogaram eles na fornalha morreram, né? Só com o calor externo da fornalha ali, os homens já morreram, os homens que jogaram eles lá. E quando eles olharam para dentro da fornalha, então eles viram que não tinha só 3 homens, que havia 4 homens dentro da fornalha, e que eles andavam no fogo. E a palavra fala assim que eles já não estavam mais amarrados, né, que eles já tinham sido soltos. E aí quando chamaram o rei para olhar, ele, né, ficou maravilhado com o que ele estava vendo, né? E aí ele chamou aqueles homens para fora, chamou os homens para fora, e aí ele lança um outro decreto, né, que ninguém mais poderia falar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e que aqueles homens prosperaram sobremaneira naquela terra ali. Amém, queridos? Esse é um resumo da história, e a gente vai agora pegar os pontos aí da vida desses homens que tiveram a fidelidade deles testadas. Amém, queridos? Você imagina só, eles poderiam ter se dobrado e não ter sido jogados na fornalha, né? Mas eles resolveram passar por aquele processo ali e manter a fidelidade deles intacta. E o que acontece aqui, né, pessoal? Por exemplo, quando o rei fala para eles assim, ó, vocês precisam adorar a estátua, para nós hoje é como se fosse quando a gente se dobra diante de outra coisa que não seja Deus na nossa vida. Tudo aquilo que oferece obstáculo entre você e Deus, ele é uma estátua na nossa vida, da qual nós se dobramos diante dela. E essa estátua, ela pode significar várias coisas na nossa vida. Ela pode significar um pecado que a gente está se dobrando diante dele. Ela pode significar o nosso orgulho de achar que já sabe tudo e que tudo já está perfeito e que a gente não tem mais nada para aprender. Ela pode significar alguma coisa que nós deixamos de fazer para Deus e acabamos fazendo, né, para nós, né, colocamos outras coisas na nossa frente, seja na frente de Deus, seja, enfim, né, seja um passeio no dia que você tem um compromisso com Deus, seja qualquer coisa desse tipo pode virar então uma estátua para a gente se dobrar diante dela. Mas, queridos, nós que somos de Cristo, nós temos os nossos próprios valores, amém? Fala para o seu irmão, nós temos os nossos próprios valores. Sabe, que as coisas, às vezes, as coisas que há nesse mundo, tem muita coisa que há nesse mundo que a gente vai usufruir, Deus fez para nós, amém, queridos? Porém, essas coisas não podem ser um obstáculo para que eu mantenha a minha fidelidade com Deus. Não pode ser. Eu não posso deixar de adorar a Deus, de buscar a Deus por coisas banais, por coisas que não são eternas. O pastor Pita até trouxe uma palavra na semana passada, e ele falou um negócio interessante, né? Ninguém fica perdendo hora para entrar no trabalho.
Ninguém perde dia para entrar no trabalho. Se uma pessoa falar assim para a gente, né, eu não gosto muito de acordar muito cedo, né, querido? Né? Se eu acordar 3 dias, 5 horas da manhã, né, eu já não funciono muito bem. Mas vamos imaginar que alguém oferecesse para mim, se você acordar todo dia 5 horas da manhã, você vai ganhar 100 mil por mês. Tenho certeza que até o mais vagabundo, né, iria acordar, né, querido, para receber os 100 mil por mês. Então a gente coloca às vezes algumas condições com Deus que a gente não coloca para ganhar as coisas no mundo. E essa que é a diferença daquele que se dobra diante das coisas desse mundo e daqueles que não se dobram. E esses homens aqui, como eles tinham os valores deles diante de Deus, eles resolveram não se dobrar. E resolveram não se dobrar numa condição muito diferente da nossa. Ninguém vai te jogar na fornalha quente se você não vier na igreja. Ninguém vai te jogar na fornalha quente se você não orar, se você não ler a Bíblia. Isso não vai acontecer. E numa condição dessa aqui que eles não se dobraram, resolveram no coração. Por quê? Porque eles tinham valores e princípios que não deixaram escolha para eles. Não deixaram escolhas, nós não temos escolha. Amém, queridos? A nossa escolha é servir a Deus com todo o nosso corpo, alma e espírito. Amém? Louvado seja Deus. Então eles escolheram pela fidelidade. Aí o que acontece? Quando os homens ali, os homens entenderam, esses caras, vamos ficar de olho, porque se eu conheço aqueles judeus, eles não vão se dobrar. Eles não vão se dobrar. A palavra de Deus fala que o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor, buscando um momento ali para pegar qualquer um de nós no erro para alcançar a nossa vida. E esses homens aqui não fizeram diferente. Eles olharam e falaram assim, agora eles não se dobraram, cantou lá, tocaram, e eles ficaram de olho ali, eu acho que também nem eles devem ter adorado, porque se eles estavam vendo que os outros não fizeram, mas enfim, não vamos entrar nisso. Eles foram lá então e entregaram para o rei. Sabe, que diz aqui, há um negócio muito importante aqui. O nosso inimigo, ele vai a todo momento tentar armar uma cilada contra nós. Mesmo que você não seja pego em algo errado, situações podem acontecer na sua vida, assim como aconteceu na vida desses homens, que parece injustiça. Quando você olha para esses homens, quando eu li o texto, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim, puxa vida, mas parece injustiça isso. Os homens, eles eram fiéis a Deus. Eles não se dobraram diante da estátua. Por que Deus permitiu então que eles passassem por isso? Por que Deus permitiu então que esses homens passassem por esse sofrimento? Nós, queridos, nesse mundo aqui, nós não estamos livres de sofrer. Amém? Faz parte da nossa vida. Aí Deus, porque quando eu me converti era assim, se eu não tinha alguma coisa, sei lá, para comprar alguma coisa, ou para fazer alguma coisa, eu achava, o que eu estou fazendo de errado que Deus não está me abençoando? Se alguma confusão tinha lá na minha casa, lá, filhos, casamento, trabalho, enfim, mas por que isso está acontecendo se eu sirvo a Deus? Por que está acontecendo coisas chatas na minha vida? Por que está acontecendo coisas ruins na minha vida? Por que o meu casamento, por que a minha esposa não é do jeito que eu quero? Por que o meu marido não é do jeito que eu quero? Apesar que os homens são bem perfeitos já, assim é difícil da gente cometer algum tipo de erro assim, ou engano, mas tudo bem, às vezes elas pensam, às vezes elas... Glória a Deus, queridos? É nada, os homens atrapalham tudo, queridos? Vamos lá. Então, queridos, e às vezes a gente pensa assim, puxa, mas por que tudo não é tão perfeito?
Por que eu sempre não tenho dinheiro, né? Por que eu não podia ter dinheiro sobrando sempre? Mas por que eu tenho que trabalhar nesse trampo aqui tão ruim com essas pessoas tão antipáticas? Por que é desse jeito? Por que Deus não escuta a minha oração e meu filho arruma a cama dele e é educado e estuda lá na escola e é o melhor aluno da escola? Por que eu tenho que ficar ensinando para ele uma coisa tão simples de fazer? E olha que os nossos problemas às vezes eles nem são tão grandes, né? Puxa vida, por que essa enfermidade agora veio sobre a minha vida? Puxa vida, mas eu não sirvo a Deus, por que isso aconteceu comigo agora? Então, N situações, deve estar passando aí um filme na sua cabeça agora, né? Deve estar passando um filme aí na sua cabeça, dos problemas que você já teve, ou dos problemas que você está enfrentando agora. Esses homens aqui, então, queridos, aconteceu a mesma coisa com eles. Homens tementes a Deus, serviam ao Senhor, e mesmo assim, algo ruim veio sobre a vida deles. Agora você imagina assim, quando o rei falou que ia jogar na fornalha, só ia jogar na fornalha, só vou jogar na fornalha. Mas aí quando esses homens não se dobraram e falaram, não vamos se dobrar, não vamos fazer errado, nós vamos fazer o que é certo, o que Deus me chamou para fazer, nós vamos fazer isso. E aí o rei fala assim, então aquece 7 vezes mais a fornalha, e nós vamos jogar vocês na fornalha. Parece injustiça. Por que eu estou passando por essa situação? Quando a gente fala numa fornalha que 7 vezes mais quente, né, queridos? Eu não sei se você já passou por alguma situação assim na sua vida. Tem situações que por mais que eu não dependa de Deus, eu precisaria depender de Deus para tudo. Mas por mais que muitas vezes eu tente fazer as coisas do meu jeito, alguma outra coisa acaba dando certo ainda. Mas tem situações que acontecem na nossa vida que está longe do alcance de eu resolver com as minhas próprias mãos. Que é esse caso aqui, Por exemplo, se você tem um problema na sua casa lá com alguém que tem algum tipo de vício, como que você vai pegar aquela pessoa e falar para ela, você não pode fazer, como que você vai mudar o que está na cabeça daquela pessoa? A gente não tem poder para isso muitas vezes. A gente pode até falar, ensinar, orientar, mas muito vai de Deus agir na vida daquela pessoa. Quando no seu casamento alguma coisa não tá dando certo, como que você faz dar certo? Como que tem muita coisa que às vezes foge do nosso poder? Né? Eu lembro que que há muito tempo atrás, quando eu me converti, a gente chegou num ponto, no meu casamento com a minha esposa que está aqui hoje, em algum lugar por aí, que eu não estou vendo ela aqui na frente, está ali, está lá no fundão, lá. Que ela não me amava mais, e a gente não tinha mais esse amor entre nós. E aí, como que você vai lá e coloca o amor dentro da pessoa de novo, lá e fala, você tem que me amar, como que você faz isso? Então tem situação que foge do nosso alcance. É esse caso aqui, fornalha 7 vezes mais quente. 7 vezes mais quente. Mas a gente precisa separar os problemas, tá, queridos? Precisa separar os problemas. Dei até esse exemplo hoje na EMP lá. Você ganha 5 mil e gasta 10, o problema é seu. Amém? Amém? Como diz o pastor, você foi atrás do problema. Né? Você foi atrás do problema, você entrou no problema. Né? Você quis entrar no problema. Né? Mas muitas vezes uma situação na nossa vida ali, do dia a dia, por exemplo, você acorda enfermo. E aí?
Acordou com uma notícia ruim, com um diagnóstico ruim de um médico, e aí? Como que você sai disso? Esses homens aqui, queridos, eles confiaram plenamente em Deus. O que parecia injustiça na vida desses homens, se tornou privilégio de experimentar o sobrenatural de Deus. Entenda isso, querido, você vai passar por momentos na sua vida, que você vai chegar ao ponto de querer desistir muitas vezes da sua própria vida. E é nesse momento, quer dizer, é nesse exato momento de fornalha, 7 vezes mais quente, é que Deus vai agir na nossa vida. É que Deus vai agir na sua vida. Olha só o que fala em Tiago, capítulo 1, verso do 2 ao 3. Está lá? Tem, olha lá. Tende, vou ler aqui, melhor. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Amém, queridos? Então, aquilo que nós passamos na nossa vida aumentam a nossa fé e produzem perseverança. No nome de Jesus, o enfrentar várias dificuldades na nossa vida faz crescer em nós essa atitude de fé e de perseverança. Isso faz com que você possa crescer. Então, querido, o que você precisa fazer? Em nenhum momento do texto aqui, nós vemos Sadraque, Mesaque e Abidnego reclamando. Em nenhum momento vocês veem ele fazendo uma oração: ó Deus dos céus e da terra, eu te sirvo desde pequenininho, por que o Senhor permitiste que isso acontecesse comigo? Não, eles tinham a certeza de que na vida ou na morte, eles estavam no centro da vontade de Deus. Isso é tremendo demais, queridos. Isso mostra uma maturidade muito grande na vida desses homens, das quais nós precisamos ter também. Então, não fique achando que toda situação ruim que acontece na sua vida, ou nenhuma delas, é claro, é ruim. É claro que salva aquelas que você arruma, as encrencas que você arruma, né? Não estou falando dessas. Mas se algo na sua vida saiu do controle, isso nada mais é, queridos, que um trampolim para você chegar num outro nível, no nome de Jesus. Amém? Olha só o texto de 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, queridos, o viver vários desafios na nossa vida, não quer dizer que está tudo ruim, que Deus não te ama. Não tem nada a ver com isso. E nós também temos a mania de quando o irmão está passando por alguma situação, por exemplo, igual eu falei lá hoje, foi mandado, né, uma coisa é você ganhar 5, né, e gastar 10, outra coisa é você ser mandado embora do seu trabalho. É uma situação diferente, uma situação de prova na vida daquela pessoa, que foi permitido acontecer. E o que isso vai fazer com ela se ela agir com fé? Isso vai levar ela a um lugar mais alto no nome de Jesus, amém, queridos? A uma maturidade maior. Então isso não está ligado ao que a pessoa faz muitas vezes. E é aí que Deus age, queridos. É aí que Deus vai agir na sua vida, Ele vai agir no sobrenatural. Quando colocaram aqueles homens no fogo, lançaram eles lá dentro, os homens que foram jogar eles lá, né, o inimigo que está rodeando a sua vida aí para te lançar em ciladas, eles foram mortos na hora.
na história que eu contei. E aí o que aconteceu? Lá dentro da fornalha, quando os homens olharam lá dentro, eles falaram: ei, não foi 3 homens que nós jogamos lá dentro? Aí o rei: claro foi, mas parece que agora tem 4. E a semelhança de um é a semelhança dos deuses. E aí o rei olha lá para dentro e vê claramente 4 homens andando lá dentro. Os homens, antes de entrar lá dentro, eles tinham sido amarrados. Sabe, queridos, muitas vezes, olha só o que acontece. Quando se a gente ficar vivendo a nossa vida, se a gente ficar como marinheiros, vamos imaginar que você é um marinheiro. Se você ficar navegando só em águas tranquilas, quando vier a tempestade, seu barco vai afundar. Porque você não vai ter experiência para sair daquela situação. Mas se você já pegou outras tempestades, se você já viveu outros momentos de crise, você vai ter experiência e fé para sair daquela situação. Isso é como se cada problema que nós enfrentamos, com fé, com ousadia, acreditando que eu estou no centro da vontade de Deus, é claro que nós vamos orar, nós não vamos viver num deserto, ou sem orar, sem clamar a Deus. Nós vamos clamar a Deus, mas nós vamos confiar, querido, que Ele já nos abençoou. Fala para o seu irmão: confie que Deus já o abençoou. Então, queridos, naquele momento ali, o que foi soltado da vida daqueles homens? Aquilo que prendia eles de ser melhor. Então é nessas situações de grande tempestade, queridos, é que as amarras da nossa vida, elas são soltas para a gente avançar no nome de Jesus. Eu lembro que isso é para todas as áreas da nossa vida, para todas as áreas da nossa vida. Então, por exemplo, assim, eu já passei por situação como líder de life, até contei lá hoje na EMP também. Passei por situação no líder de life assim que não ia ninguém por 3 semanas consecutivas antes de vir para esse ministério. Não foi ninguém no meu life. Ninguém. Sabe o que é você ficar esperando as pessoas chegarem e não aparecer ninguém? Você que estava acostumado a ter um monte de pessoas aparecendo ali, isso é um momento de crise. Aí você fala: puxa vida, e agora, né? Estava tudo tão fácil, estava navegando tão tranquilo, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer diferente agora para dar certo? Então, nessas situações que acontecem, queridos, na nossa vida, é o que faz a gente crescer. Quando a gente se coloca diante de Deus, e Deus Ele te dá a palavra, a revelação do que você tem que fazer para sair daquela situação. Então já teve situação, por exemplo, assim, pegar algo novo para fazer no trabalho, uma coisa assim que eu falo: puxa vida, eu nunca fiz, eu não vou dar conta, é muita coisa, e aquilo lá tirar as amarras, que Deus sabe, puxa vida, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer ainda muito mais, no nome de Jesus. Então, sabe, queridos, não reclame, toda vez que você abre a boca para reclamar, você perturba as pessoas que estão à sua volta, e você também. Quando você tem essa atitude de se prostrar, de se ficar reclamando da situação, de ficar: Deus, ó vida, ó céus, né? Tinha um desenho, né, que falava: ó vida, ó céus, né? Toda vez que você faz isso, querido, isso diminui você. Você precisa confiar, não só em você, mas em quem Deus é na sua vida. Confia nisso. Fala assim para o seu irmão: aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Amém, queridos?
O Espírito Santo que está em você é maior do que qualquer situação que a gente possa enfrentar nesse mundo. Então enfrente a situação com otimismo, com fé, com alegria. Você fala, com alegria na tribulação? Com alegria. Você não tem certeza que você está no centro da vontade de Deus? Então vai acontecer, queridos, o milagre na sua vida, ele vai acontecer. Aqueles homens, eles tiveram o privilégio de andar no fogo com o Filho de Deus. Muitas pessoas interpretam o quarto homem ali como Filho de Deus. Tiveram o privilégio de andar no fogo com Ele. Para as pessoas que estavam de fora, lá parecia que estava muito quente, que eles não iriam sobreviver. Para quem era de fora, olhava para aquilo e falava, eles não vão conseguir. O fogo vai queimar eles. Mas não aconteceu, porque eles estavam caminhando no fogo com o Filho do Homem. Que poderoso é isso, queridos. O que isso fala? Você já viu aquela palavra do texto de... Quando Deus fala que... Ele fala assim para o povo de Israel, te deixei ter fome... e te sustentei com maná. Eu falei, mas deixou ter fome ou deu comida? Não. Por quê? O que isso quer dizer, queridos? Eu deixei você passar por uma situação difícil, mas eu estou aqui. Amém, queridos? Você passa por situações difíceis, mas se você melhorar a sua percepção daquilo que você está vivendo, e não ficar olhando para baixo para a situação, mas do alto, da onde vem o nosso socorro, amém, queridos? Você vai perceber que Deus está ali, naquele exato momento, junto com você, enfrentando as mesmas dores, as mesmas angústias, as mesmas tristezas, para que você possa vencer no nome de Jesus. Eu não estou te dizendo aqui que você vai ter uma vida fantástica, é isso que eu não quero te falar isso hoje. Você não vai ter uma vida fantástica, porque agora eu sou crente, tudo vai dar certo na minha vida. Enfrentaremos grandes batalhas, mas também teremos grandes vitórias, no nome de Jesus. Então, querido, se o mar estiver calmo demais, tem alguma coisa estranha. Se o mar estiver calmo demais, porque a gente vai ser formado no mar agitado, no meio do fogo, é que a gente vai ser moldado, que nós vamos ser transformados, que nós vamos melhorar, é no meio do fogo, amém, queridos? É na agitação, no nome de Jesus. Então, queridos, olha lá, Isaías 43, 2 não está aqui, eu coloquei depois. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares por qualquer situação dessas, não queimarás. No texto, quando a gente lê aqui em Daniel, o que fala, queridos? Para mim não ia fazer muita diferença algumas aqui, mas por exemplo, fala que o corpo deles não foi queimado, e que o cabelo também não, Para mim, para o Ofer aí, tanto faz queimar o cabelo não, chamuscar o cabelo, Então, fala que nem o cabelo deles foi chamuscado, querido. Olha só, não fala nem queimado, fala chamuscado. Sabe quando você queima lá no fogão, que faz aquele pelinho fedido, que sobe aquele cheirinho, Então, não teve. Olha só que poderoso que é, os cabelos... Os mantos dele também não queimaram a roupa que ele estava usando, porque eu fiquei pensando na hora, será que queimou as cordas? Será que os caras saiu pelado lá dentro? Não saiu, não queimou nem as vestes deles, querido. E outra coisa interessante, nem a roupa deles não tinha nem cheiro de fumaça, nem o cheiro da fumaça tinha, queridos. Queridos, quando a gente não vai, da situação que a gente viver,
a gente não vai levar nada dela, a não ser a vitória. Amém, queridos? No nome de Jesus. A não ser a vitória de ver o que Deus vai fazer nas nossas vidas. Nada tocou na vida daqueles homens. A única coisa que tirou deles foi as amarras. As amarras que impediam eles de crescer ainda mais. Que impediam eles de crescer mais e mais e mais. Foi tirada no nome de Jesus. Então, o rei, então, o que o rei fez? Lá em Daniel 3, do 28 ao 30. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não queriam cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu próprio corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Fala para o seu irmão, não há outro Deus que possa livrar como este. E nós, querido, como que nós reagimos então aos problemas à nossa volta? Como que você vai reagir a partir de hoje? Eu lembro um dia que eu recebi uma notícia. Dessa vez, em nome de Jesus, eu tive fé. Nem sempre é assim, né? Porque às vezes a gente fala que parece que a gente é um super-herói, que tudo dá certo. Nem sempre foi assim. Eu recebi uma notícia que eu ia ter que pagar algo que eu, dentro das minhas possibilidades, eu já olhei e falei assim: não vou conseguir. Não vou conseguir. E aí eu entrei no carro e eu já vim pensando: puxa vida, eu não vou conseguir pagar, não vai dar certo. E vim colocando isso na minha cabeça. Num determinado momento, pela graça de Deus, o Espírito Santo pegou a minha vida e falou assim: mas você está confiando no quê? Você está confiando no quê? Em quem? É em você ou é em Deus? E eu na hora ali, eu já mudei minha fala, queridos. Eu já falei assim: ó, eu vou viver, acho que era 7 meses que eu tinha para fazer o pagamento lá, e eu falei assim: ó, eu vou viver os 7 melhores meses da minha vida. E eu vim declarando isso: eu vou viver os 7 melhores meses da minha vida, no nome de Jesus, e eu vou viver os 7 melhores meses da minha vida, no nome de Jesus, amém, queridos? E tudo deu certo, queridos. Tudo deu certo, eu passei, tive que passar, apertou, né? Ficou ruim tudo, mas eu passei de cabeça erguida, confiando em Deus. E aí nós experimentamos o milagre de Deus sobre as nossas vidas. Nós não vamos experimentar o milagre de Deus nas nossas vidas nos momentos calmos. Nós vamos experimentar nos momentos difíceis. Então, queridos, nós temos que permitir que o fogo queime apenas o que te prende. E que a sua vitória possa glorificar a Deus. Amém, queridos? O fogo vai queimar só aquilo que nos prende. No nome de Jesus. E a nossa vitória, ela vai glorificar a Deus. Não passe pelas provas nem triste, nem reclamando. Passe confiando, amém, queridos? Nem triste, nem reclamando. Passe confiante, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não se dobre, queridos. Fala para o seu irmão: não se dobre, irmão. O mesmo Jesus que estava com eles na fornalha está na nossa vida hoje, amém? Você tem essa mente aí, a mente de Cristo. A mente de Cristo é sobre você. Muitos outros homens na Bíblia enfrentaram momentos semelhantes. Deus, por exemplo, quando foi tirar os homens do Egito lá, por que tinha que esperar os soldados chegar tão perto para poder abrir o mar?
Por que, né, já não abriu de uma vez? Quando os homens chegaram já estava tudo aberto, bonitinho, certinho. Não, mas Moisés teve que ir lá, colocar o cajado na água, ver o soldado vindo e falando, acho que vai morrer todo mundo. Né? Experimentou o sobrenatural de Deus. Davi, por que tinha que ser um gigante, né, querido? Por que ele não podia também ser maior? Do tamanho do gigante. Não era, precisou confiar em Deus para alcançar também. Eliseu, diante de um exército também, precisou confiar em Deus. Estevão, diante da perseguição, até a morte, confiou em Deus. Eis que vejo o Filho do Homem. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Até a morte, ele confiou que ele estava no centro da vontade de Deus. Não são só coisas boas que vão definir que Deus anda com a gente, querido. Mas como nós passamos pelas diversas lutas da nossa vida. Isso que vai definir aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Amém? Se você é de Deus, fique em pé no nome de Jesus.